Galera, tudo bem? Júlio Teodoro aqui e hoje eu vou bater um papo com você, certo? Para você que está buscando perder peso, ganhar massa muscular, quero bater um papo com você sério mesmo. Em relação, eu vou estar trazendo vídeos, conteúdos aqui constantemente, em te informar, certo? Um passo a passo de marcadores que você tem que prestar atenção na hora de se emagrecer, certo? Porque não é só perder peso, certo? Eu tenho certeza, você que está me assistindo aí, você não quer só perder peso. Você quer perder gordura, certo? Você quer ter um corpo escultural, certo? Modelado. E perder peso, só perder peso não vai te trazer isso. E por que não vai te trazer isso? Porque perder peso vai te deixar flácida, certo? Você que está só buscando emagrecer, se você só perder peso, você pode perder gordura, perder massa muscular, perder água do seu tecido. Isso aí não é nada bom, certo? Por que não é nada bom? Você perder água, você desidrata a sua pele, então você já vai ficar com a pele ressecada. Se perder só gordura, certo? É bacana, mas existe um limite também. Porque se você perder gordura demais, não tem como você zerar a gordura do seu corpo. Que a gordura, querendo ou não, ela é essencial. O excesso não. O excesso é prejudicial para o seu corpo, para a sua saúde. Mas ela participa de função. Ela é um tanque de combustível para você e, como todo tanque de combustível, tem as suas funções. Funções metabólicas do nosso corpo, para uma infinidade de possibilidades aí que a gente vai bater um papo falando mais em relação a isso, porque eu vou trazer alguns outros exames, alguns outros marcadores que você pode prestar atenção. Eu sei que é o seguinte, às vezes eu falar algumas coisas aqui, não é para você ter tanta interpretação, certo? Igual quando eu vou falar de alguns exames laboratoriais que deve ser observado. Vai haver alguns termos, igual aqui hoje eu vou falar de bioimpedância, vou falar do exame de avaliação corporal, de algumas coisas que você tem que prestar atenção. Então, não tem necessidade de você saber profundamente, porque se você souber, não tem necessidade de você souber, né, na verdade, né? Desculpa aí, fazendo a correção. Se você souber, não tem a necessidade de você contratar um profissional, mas tem a necessidade de você saber para que você precisa disso, certo? Para que você precisa fazer uma bioimpedância. Na hora que você for consultar um profissional, você for fazer uma avaliação, para que fazer uma bioimpedância, certo? A bioimpedância ela é uma avaliação corporal, da sua composição corporal. Composição corporal, no caso, massa óssea, massa muscular, gordura corporal, dependendo da qualidade, algumas máquinas de bioimpedância dão resultados até da retenção de água que você tem, isso aí varia bastante. Eu particularmente, eu tenho uma balancinha de bioimpedância que me dá alguns resultados, mas eu particularmente gosto da avaliação antropométrica, com o adipômetro, certo? Passa fita, faz os cálculos, eu vou estar aqui falando com você, vou te falar aqui em relação a todos os cálculos, pra gente bater um papo, certo? Você que tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu estou à disposição para te auxiliar. Você que está querendo contratar uma consultoria minha, pode acessar meu site julioteodoro.com ou me mandar um inbox, uma mensagem no telefone. Agora o número é novo, certo? Estou trabalhando com um novo número para agendamentos, que é o 649-8448-7642. Só mandar um inbox aí, a gente troca uma ideia, vou estar à disposição para te ajudar. Bom, e já esclareci, certo? Já escrevi lá no blog falando o que é bioimpedância. Tem bastante conteúdo em relação à bioimpedância. Só que eu iniciei um projeto pessoal para poder melhorar minha composição corporal, certo? Quero ganhar um pouco mais de massa e a minha namorada também está entrando num projeto pessoal, então nós dois fizemos avaliações aqui e eu vou bater um papo aqui com você agora, aqui ó, só para você prestar um pouquinho de atenção, que é o seguinte, essa daqui é a minha, certo? Pontos a se observar, dobras cutâneas, certo? Dobra cutânea. Quando você pinça assim, essa dobra aqui é a quantidade de gordura subcutânea que você tem, certo? Entre o músculo e a pele. Beleza, as medidas, a circunferência através da fita, certo? Fita métrica mesmo. Então a gente pegou alguns perímetros aqui da coxa, perna, as dobras cutâneas, tríceps, escápula. Eu usei aqui a
A de 4 dobras, certo? O método de 4 dobras, existe outros métodos, não estou falando que tem um mais certo ou um mais errado, eu estou falando que você precisa de um parâmetro de avaliação, certo? No caso aqui, eu estou com 89 quilos, certo? A meta é subir o peso, mas por que subir o peso? Eu não quero simplesmente ganhar gordura, eu quero ganhar massa muscular. Quando a gente faz a avaliação aqui, ó, peso em massa magra. O meu peso em massa magra é 71,7 quilos, certo? Então, desses 89,6, 71 é de massa magra e massa óssea, certo? Da estrutura do meu corpo. Descartou isso, descartou os 71,7, sobrou 17,9 quilos de gordura. Aqui para você observar, eu sei que não vai dar pra ver aí não, mas ó, o meu percentual de gordura com onde deu 20%, certo? Eu quero reduzir esse 20% para 10%, certo? Pra gente bater um papo aqui, já vou, ó, estabelecer aqui, eu quero baixar para 10%, certo? E a meta é chegar nos 100 quilos, certo? Chegar nos 100 quilos. É uma meta extremamente difícil e vai levar um grande período de tempo, isso aí eu já tenho consciência, certo? Boa alimentação, certo? No momento eu vou utilizar apenas do recurso alimentar, só aumentar a ingestão de macronutrientes, proteína, carboidrato. Já fiz falando lá no canal, falando da minha dieta, falando de como você calcular os seus macronutrientes, a gente já bateu um papo em relação a isso, certo? Mas basicamente é isso, certo? Aqui fala gordura livre, fala as sobras, aqui dá um peso ideal, mas esse peso ideal aqui, essa calculadora aqui sempre joga para menos, eu odeio usar ela como parâmetro, certo? Aí tem a da bioimpedância aqui, que é dá uma certa divergência, certo? Aqui no caso deu uma divergência de 1%, certo? Na bioimpedância, na máquina de bioimpedância, é porque é uma máquina básica, certo? Ela só dá o percentual de gordura, massa muscular e a gordura visceral e o metabolismo basal. Mas é o que eu preciso, certo? Para calcular sem grandes, vamos falar assim, mudanças, sem mudança drástica, porque até eu trabalho com um público que quer apenas ajustar os seus comportamentos, certo? Então você que quer emagrecer, dar uma mudada no seu comportamento, a gente troca uma ideia, certo? Trabalho com medicamentos que podem impulsionar isso. Então, no caso, Júlio, como impulsionar? Aqui, ó, tem um dos marcadores que chama metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É a quantidade de energia que o seu corpo precisa para sobreviver. Então, o meu aqui deu 1.900 calorias, certo? Não é nada exato, pode variar, certo? Tem um certo grau de variação, mas pegando aqui como padrão 9.900 calorias que meu corpo precisa. Só que eu pratico exercício físico, apesar que eu trabalho bastante sentado, então eu não tenho uma rotina tão pesada, mas eu dou aula de jiu-jitsu, então tenho um pouco mais de sobrecarga. Se eu gastar mais ou menos umas 1.000 calorias da minha rotina diária, eu vou ter que comer para manter o meu peso 2.900 calorias. Lembrando que tem toda a escala de macro, não só calorias, mas tem toda a escala de macronutrientes da importância de cada um, das proteínas, das gorduras, dos carboidratos, tem todo esse grau de importância. Mas beleza, então aqui ó, jogando, para mim manter o meu peso eu tenho que ingerir mais ou menos umas 2.900 calorias, que se for jogar em comida limpa, é comida pra caramba, certo? É complicado, certo? É uma das minhas maiores dificuldades em fazer uma dieta é conseguir comer a quantidade de alimentos que eu devo comer, certo? É uma das maiores dificuldades. A minha gordura visceral tá bacana, o percentual de massa muscular 39%, meu percentual de gordura aqui deu 18,9%. Na do dipômetro deu 20% cravado, então deu uma diferença aqui, um desvio mais ou menos de 1,2%. Mas eu já consegui ter os meus parâmetros, certo? A minha avaliação, isso aqui vai ser o meu direcionamento, certo? Então, você que me acompanha, assina o sininho das notificações, se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui vai ficar salvo lá no YouTube, e acompanhe essa saga, certo? Acompanhe essa saga, que eu vou trazer bastante conteúdo mesmo, e eu vou bater um papo aqui só com você em relação à da minha namorada, pelo seguinte motivo, o peso dela é 69 quilos, certo? Ela diz que quer baixar, certo?
ela quer baixar para 66, 64, não tem a necessidade. Pra ser bem sincero, não tem a necessidade. Por que não tem a necessidade? O peso dela, para a altura dela, ela é bem alta. Para a altura dela tá muito bacana, certo? Por isso que eu peguei a avaliação dela e vim bater um papo com você aqui. Por quê? Olha só para você ver. 53 quilos dela é massa magra, certo? Massa magra e massa óssea. E 16 quilos é gordura. Se ela perder 4 quilos, ela vai ficar com 10 quilos de gordura no corpo. Por ela ser alta, vai ficar muito pouco. Então, o que é recomendado? Nesse caso aqui dela, o que eu recomendo para alguém da minha consultoria? Eu recomendei isso para ela. Esquece perder peso, certo? Nesse caso aqui, esquece perder peso e foca em ganhar massa muscular. Porque naturalmente, quando você foca em ganhar massa muscular, você vai tonificar o seu corpo, vai perder gordura corporal e vai ficar com um corpo legal que você quer, certo? Porque a gordura em si, ela é volumosa. Quando você ganha massa muscular, você perde o volume, certo? E mantém a densidade, certo? Que é o peso. Você mantém o seu peso. No caso, a gente fez a mesma avaliação que eu te expliquei aqui na minha, mas eu não vou entrar muito a fundo, não. E um diferencial aqui é o seguinte, o metabolismo dela, certo? Por ela ter, é bastante importante ressaltar isso aqui. Quanto mais massa muscular você tem, mais o seu corpo gasta energia para manter aquele tecido, certo? Então, quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado é o seu metabolismo. Se você sente que o seu metabolismo está lento, ganhe massa muscular, certo? No caso dela aqui, o metabolismo dela está com 1.400 calorias, quase 500 calorias de diferença do meu. Mas tem uma quantidade, só para você ver aqui, de 20 quilos, certo? 20 quilos de massa muscular de diferença, certo? Eu tenho 20 quilos de músculo a mais que ela, entendeu? E tenho um metabolismo 500 calorias mais acelerado que o dela. Então, ter metabolismo acelerado é bacana, que te permite comer um pouco mais, certo? Igual quem me acompanha aqui sabe da minha história, eu sou uma pessoa que sou compulsivo, certo? Alimentar, e o que eu faço hoje é comer mais alimentos saudáveis, certo? Então isso reduz um pouco da minha compulsão alimentar, mas vez ou outra eu acabo me deslizando, eu não sou perfeito, certo? Apesar de eu trabalhar com isso, eu não sou perfeito, eu e nem prego isso, eu nem prego perfeição. Eu prego que você deve fazer o seu melhor na condição que você tem, certo? Às vezes você não tem dinheiro para fazer dieta, mas faz o melhor que você pode. Às vezes você não tem condição de começar uma academia top, mas faz com a condição, faz uma caminhada, faz a condição que você, com a condição que você tem, você faz o seu melhor e busca os seus resultados, certo? E bom, em relação, dá pra você acelerar esse metabolismo dela aqui, a gente consegue acelerar ele tranquilamente, certo? Só que aí que vem o grande porém. Pra que acelerar o metabolismo se você pode comer alimentos melhores, acelerar ele com a alimentação, certo? Tem estratégias alimentares para poder acelerar o metabolismo e tem estratégias suplementares como creatina, glutamina, que são alguns suplementos bacanas para qualquer pessoa suplementar e otimizar a composição corporal dela. Então, o primeiro recado aqui para a gente fechar esse vídeo, fechar esse conteúdo, falando sobre bioimpedância, certo? Deixa eu trazer aqui agora. Falando sobre bioimpedância, próximo vou falar sobre outros marcadores como glicemia, insulina, certo? Vários marcadores bioquímicos, certo? Na parte laboratorial, de exames solicitados. Então, quando você for emagrecer, um dos primeiros exames, certo? A se avaliar tem que ser o da sua composição corporal, certo? Quando a gente está falando de pessoa saudável, certo? Se você tem patologia, se você tem alguma doença, busque médico, busque se tratar, certo? Em relação, quero melhorar minha composição corporal, bioimpedância é um dos primeiros exames a se começar a observar para traçar metas, certo? Tem toda uma estratégia por trás disso, porque eu sempre gosto de falar que é o seguinte, o medicamento vai te trazer resultado? Vai te trazer resultado. Mas a estratégia por trás do profissional, a estratégia por trás do medicamento é muito mais importante do que o medicamento em si, certo? Porque às vezes você tem um inibidor de apetite excelente, mas você toma ele na hora errada, ele não vai inibir o apetite que você precisa inibir na hora certa, certo?
Da mesma forma, dietas, certo? Às vezes você está fazendo um low carb, você está fazendo uma dieta, sei lá, uma paleolítica e achando que vai ter excelentes resultados e no final das contas você não está tendo resultado nenhum porque você não está utilizando a estratégia por trás da dieta low carb, certo? Porque tudo, independente do método, sempre tem uma estratégia a se buscar os benefícios da estratégia que você está aplicando. Então, buscar um profissional não é só buscar um método, e sim uma estratégia por trás daquilo. Fechei o conteúdo por aqui, não se esquece de ativar o sininho das notificações no YouTube, no Instagram, da onde você estiver me acompanhando, certo? Qualquer dúvida me chama lá no Instagram não, no WhatsApp, certo? 98448-7642, estou à disposição para te auxiliar, certo? A gente fechou aqui. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários também, que a gente vai bater um papo, interagir, pretendo fazer lives. Tô com vocês, certo? Tô com você, tô com vocês, pra gente evoluir junto. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê.